porque se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para o eterno. Se alguém me serve, siga-me, e se onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse momento especial. Eu te entrego nesse momento a minha vida, te entrego essa palavra, Deus, que eu possa estar falando aos nossos corações segundo a tua vontade. Que nós possamos abrir nossos corações, nossa mente para ouvir, entender e aplicar a tua palavra, Pai, porque é verdadeira e real. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre quando nós lemos, quando eu leio um texto de alguma passagem de Jesus aqui pelo mundo, na sua passagem aqui em vida, nós observamos que ele sempre nos traz uma lição e ele é muito inteligente e sábio na forma de fazer isso, porque ele sempre usa uma figura de linguagem, uma parábola, para facilitar o entendimento e atingir de forma específica e de forma mais direta aquelas pessoas que estão ouvindo aquela palavra e também entender o que ele está passando. E ele também aproveita muito as oportunidades. E se nós vemos várias passagens da Bíblia, em milagres que Jesus opera, até em momentos de perseguição, de questionamento, que ele é questionado por alguns motivos, ele de alguma forma usa com muita sabedoria as palavras ou algum tipo de parábola para ensinar e deixar um ensinamento na vida das pessoas que estão ouvindo. Esse texto não é diferente. Se nós vemos os capítulos anteriores, vamos observar que Jesus está caminhando, já chegando em Jerusalém, às vésperas da Páscoa, ou seja, ele já estava para ser crucificado, ele já sabia disso, mas antes dessa caminhada para Jerusalém, ele tinha realizado o milagre da ressurreição de Lázaro, e esse milagre causou muito impacto. Jesus ele foi muito assim, conseguiu muito mais seguidores do que já tinham, porque as pessoas ficaram muito admiradas e creram muito mais nele por causa desse milagre. E quando ele chegava em Jerusalém, nos versículos anteriores desse texto, narra que a multidão continuava o acompanhando, como sempre fazia, né? E nessa multidão tinha um grupo de gregos que procuraram alguns discípulos, que através desses discípulos eles queriam falar com Jesus. Que foi eles procuraram o discípulo Filipe, que procurou André e foram até Jesus para dizer: Senhor, tem uma multidão aqui, tem um grupo de igrejas que querem falar com o Senhor. Esse grupo talvez eles não estivessem no meio daquelas pessoas que já conviviam com Jesus, talvez não tivessem falado diretamente com Jesus ainda, e eles vieram ao encontro de Jesus, também impactados pelos milagres que aconteceram antes, e eles queriam naquele momento talvez ouvir de Jesus uma pregação, ouvir uma palavra de bênção, de cura, de milagre, porque era o que Jesus vinha fazendo. E talvez eles estavam ali procurando Jesus através dos discípulos para também receber essa palavra. Só que no versículo 23, que é o versículo antes do que nós lemos, Jesus responde a eles. E a resposta que Jesus dá é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No versículo 23, Jesus responde dessa forma. O que eu entendo que Jesus quer dizer? Ele já sabia, nos próximos capítulos de João, nós vamos ver que houve a crucificação de Jesus, a morte dele. Ele já sabia que esse momento estava chegando. E ele já sabia que esse momento precisava chegar para se cumprir o plano de salvação da humanidade. E aí ele usa todo esse contexto para nos trazer algumas lições, algumas verdades, para dizer àquele povo: gente, calma, não tenho ainda como ficar mais atendendo às multidões, porque é chegada a minha hora. Ao mesmo tempo em que ele deixa uma mensagem para todo aquele povo, falando da morte dele, mas falando também de como aquele povo deveria servi-lo, deveria ser servo, como nós devemos ser servos do poder de Deus. Esse versículo que nós lemos, esses versículos que nós lemos, eles podem trazer várias lições, mas eu queria falar com vocês hoje aqui um pouco sobre o servo do Senhor, sobre o serviço no reino de Deus, sobre o que Jesus deixa de lição, mesmo nesse momento pré-morte dele, pré-crucificação, ele já nos deixa de lição através desse texto.
Então nós vamos ver algumas verdades que o Senhor nos traz nesses 3 versículos e que nós podemos aplicar à nossa vida e à vida da igreja. Ele já inicia o versículo que nós lemos, né, dando um exemplo, fazendo uma parábola, uma figura de linguagem, no versículo 24, em relação à semente, ao grão, ao fruto, onde ele fala, né? Tem um fruto, um grão que cai na terra e morre, ele fica só. Que não morre, ele fica só, mas se ele morrer, ele dará vários frutos. Ele usa o exemplo do grão de trigo, mas eu queria usar com vocês o exemplo do grão de milho. A gente conhece mais o pé de milho, né? Mais normal para a gente. O trigo nem tanto. Se você plantar um grãozinho de milho na terra e regar ele vai germinar, vai nascer um pé de milho que vai gerar várias espigas que vai dar milhares de grãos, vai multiplicar. E interessante, lá na nossa casa, no nosso quintal, nós temos um canteiro onde Mariana costuma plantar folhas para fazer chá. Lá a gente só perde para a casa da irmã Nisa. Aí quando não tem lá, a gente vai buscar na casa da irmã Nisa. Mas na casa tem, uma mãe também gosta muito. E quem tem taqueiro e canteiro sabe que tem que ficar repondo terra, né? O tempo tem que ficar repondo terra. E sempre eu trago terras da roça para repor lá nesse cantinho dela lá. E da última vez que eu trouxe, poucos dias depois, nasceu um pé de cacau. E a gente não plantou esse pé de cacau lá. É um canteiro pequeno que cabe um pé de cacau, mas nasceu esse pé de cacau. Então o que eu entendo? Quando eu trouxe essa terra, veio um grão, veio um caroço de cacau. E quando a terra foi jogada lá, esse caroço germinou. E está lá um pé de cacau já de 1 metro, que eu não sei o que eu vou fazer com ele ainda. Mas já cresceu, e se eu regar ele, se eu cuidar dele, ele vai gerar frutos. Só que eu nunca pensei numa semente como ela morrendo, como Jesus trata no versículo. Eu sempre pensei, sempre pensei que ela germina e nasce uma árvore. Mas ele usa o texto para dizer que ela morre e realmente ela desaparece. Se eu for cavar lá, o pé de cacau não vai ter o caroço de cacau, vai ter a raiz. A semente deixou de existir e deu uma árvore que vai gerar vários frutos. Ele continua no versículo 25, dizendo que quem ama a sua vida perde-a, mas daquele que odeia a sua vida neste mundo preservará para a vida eterna. Ele usa o exemplo da morte dele que está para chegar, para nos dar o exemplo do fruto, né, que também morre para gerar vários outros frutos, e traz para a nossa vida que nós também precisamos renunciar a nossa vida para gerar frutos. Se nós observarmos, a morte de Jesus gerou o fruto da salvação por toda a eternidade. Então era necessário que ele morresse, e naquela época, como eu falei para vocês, tinha uma multidão ali. Ele poderia dizer para o Senhor, né, para Deus Pai, espera mais um pouco, deixa eu chegar aos 35 anos, aos 40 anos, para atender esse povo. Mas não, ele falou, gente, calma, que agora é chegada a hora. É chegada a hora que eu preciso morrer para os frutos serem gerados. E ele fala que a gente também usa o termo aqui de odiar a vida, de a gente morrer para nós mesmos. E nós também usamos esse termo quando batizamos, quando nos convertemos. Nós cantamos isso, né? Eu escolho Deus, já morri para a minha vida, agora eu vivo para a vida de Deus. Então não é morrer de cair no chão, é morrer de renunciar às nossas vontades e também o mundo. Se nós formos para um texto que está em João 15, capítulo seguinte, que vai estar aí no data show, João 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nesse mesmo capítulo, versículo 8, diz assim: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Irmãos, não tem como a gente ser cristão sem dar frutos. E o texto é bem claro que quando nós servimos a Deus, Ele está conosco, e automaticamente nós geramos frutos. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, como que nós podemos gerar frutos, o que nós podemos fazer. Mas esse texto é claro: eu preciso renunciar a minha vida e eu preciso renunciar ao mundo. Se nós formos a Romanos 12, capítulos 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, no versículo 1, está falando sobre sacrifício. Jesus se sacrificou para morrer por nós e gerar frutos. E nós também precisamos nos sacrificar, dizendo não para nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos carnais. Não deixe de ser um sacrifício para nossas vidas. Nós estamos aqui hoje, poderíamos estar na nossa casa, descansando, dormindo, assistindo televisão. É o sacrifício mínimo que nós fazemos, mas é de renúncia de estar na casa do Senhor. E o próprio versículo continua falando que nós não devemos nos conformar com o padrão do mundo, que também é a renúncia do mundo. Nós não podemos nos acostumar, nos acomodar, porque a gente precisa se transformar cada vez mais, renovando a nossa mente, porque aí só assim a gente vai ser capaz de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida. O sacrifício, a renúncia é importante na vida cristã, para a gente poder gerar frutos e estar próximo de Deus. Se eu me sacrifico, se eu me dedico, eu gero frutos, se eu sirvo a Deus, eu gero frutos, e automaticamente eu também estou mais próximo de Deus. E se eu estou mais próximo de Deus, automaticamente também eu gero frutos. Nós sabemos que, aí no versículo seguinte, que é o versículo 26, ele já continua dizendo: se alguém me serve, segue-me e estará aonde estou. Jesus continua fortalecendo a palavra dele, dizendo que cada um que está com ele, que está gerando fruto, que está servindo a ele está em nós e nós estamos nele. E aí eu queria trazer assim mais para a nossa realidade, para a nossa igreja aqui, como eu posso servir e seguir ao nosso Senhor, sendo que nós temos tantos serviços a ser feitos. Aqui na igreja, através do nosso serviço, de pessoas que se dedicam, quantos frutos são colhidos? Se nós pegarmos aqui nossos departamentos, nossos ministérios, exemplo, o Ministério de Crianças. Eu sou fruto do Ministério de Crianças, passei por lá, aprendi muitos aqui que tiveram a infância na igreja também. E o Ministério de Crianças hoje planta tanto na semente da palavra de Deus, no coração de crianças e até de famílias, que muitas crianças, as famílias nem fazem parte da igreja. Mas para isso tem que ter uma liderança e tem que ter pessoas nos auxiliando, porque é um ministério que precisa de apoio. Então, imagine, meus irmãos, quantos lares em Comogi são visitados com o AMCM, Ministério das Mulheres, e o Ministério dos Homens, a União de Homens. Quantos lares são visitados, palavras são levadas, um atendimento dado também ao evangelismo, porque existe um grupo de pessoas que se dedicam no reino e geram frutos através disso. Nós temos aqui na nossa igreja também a EBD, que precisa de coordenação, precisa de liderança e precisa de professores. Vou dar um exemplo para vocês. Na classe dos jovens, nós temos 4 professores. É uma classe abençoada. E lá é bem dinâmico, sempre tem uma escala, né, que é alguém que conduz o estudo, mas tem 4 professores. Mas tem um domingo aqui que só um professor, normalmente os 4 participam da EBD, né? Normalmente os 4 estão aqui, mas teve um domingo que coincidentemente só um pôde vir, que era da escala, mas um estava doente, outro não pôde vir, outro veio, mas teve que sair, só ficou um na sala. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente pensa que na igreja já tem alguém que cuida daquela área, mas sempre precisa de mais um. Imaginemos alguns grupos aqui, algumas classes aqui na igreja da EBD, só tem um professor. Se der uma dor de barriga, né, Cátia? Não tem nem o que fazer. Então, assim, tem muito campo para se trabalhar na igreja e gerar frutos. E se eu sou servo de Deus, Ele está comigo, eu preciso gerar frutos. E nós vamos ver também alguns textos da Bíblia agora, alguns versículos, que nos falam sobre o serviço no reino. Colossenses 3, versículos 23 a 24. Diz assim: tudo que fizeres, façam de todo o coração. Presta atenção, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Façam de todo o coração. Salmo 100, versículo 2, a parte A, diz assim: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. O segundo ponto. Vamos agora para 2 Pedro 1, 10 e 11. Os irmãos vão estar acompanhando aqui.
2 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai com empenho, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, façamos de todo o coração, com alegria e com empenho. São 3 textos que a palavra do Senhor nos traz sobre o serviço no reino de Deus. Eu sirvo na igreja no ministério de recepção. O que é que o texto que Pedro fala para nós? Procurar com empenho cada vez maior confirmar minha vocação e eleição. Eu sirvo no ministério de recepção. Eu posso usar a internet para o reino de Deus e pesquisar lá como ser um recepcionista, como tratar um visitante, como atender as pessoas, como me importar, como me vestir. Eu preciso cada vez mais, com um empenho cada vez maior, ou seja, cada vez mais me aperfeiçoar. Eu ajudo a igreja na ornamentação. Eu posso pesquisar quais cores de flores que combinam mais, qual ambiente que fica mais legal para o culto ao Senhor, para a igreja. Eu preciso me capacitar aonde eu estou servindo e fazer esse serviço com alegria e de todo o coração. E Pedro encerra no versículo 11 dizendo: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Bíblia é cheia de talvez muitos outros textos que nós pudéssemos achar aqui que nos ensina a servirmos na obra do Senhor. Nós sabemos que não somos salvos pelas obras. Quem nos salva é Jesus. As obras elas não têm poder de nos salvar. Mas olha que interessante, nós somos salvos para as obras. O Senhor nos chamou para servir no reino de Deus, para cuidar do nosso irmão, para amar o nosso irmão como nós mesmos, para cuidar dos enfermos, para cuidar dos mais necessitados, para levar o Evangelho às pessoas, para cuidar da igreja, dos departamentos, dos ministérios, como eu citei. Então, não são as obras que vão nos salvar, mas nós somos salvos. O Senhor nos salvou para as obras. Na última frase do versículo 26, diz assim: ó, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Para exemplificar esse texto aí, eu vou contar uma história para vocês. Em uma cidade pequena, no interior, existia uma igreja. Nessa igreja existia um jovem adolescente, digamos assim, que já era da igreja, já participava, já congregava na igreja, e com o tempo ele foi se envolvendo nos trabalhos. Como a gente é do Zé Louvor, a gente sempre dá o exemplo do grupo de louvor. E ele foi se envolvendo, aprendeu a tocar alguns instrumentos e começou a servir na igreja, já desde jovem, tocando alguns instrumentos e ajudando nos cultos. E nessa igreja existia um culto na terça-feira, que era o culto de oração. Na quarta-feira era o culto nas congregações, que na zona rural, aí iam muitas pessoas e aí estava lá ajudando. Na quinta-feira tinha um culto doutrinário. Na sexta-feira tinha um culto nos lares. E esse culto nos lares é interessante porque era um culto para a igreja toda. Era um culto onde se visitava um idoso que estava enfermo, ou alguém que tinha culto na casa, até para os próprios irmãos da igreja mesmo. Toda sexta-feira tinha uma casa que tinha um culto. E esse culto na sexta-feira, apesar de ser para toda a igreja, ele era um culto que tinha poucas pessoas. Às vezes iam 5 pessoas, às vezes 10, às vezes mais ou menos. E esse jovem estava lá, ajudando nesse culto. Você sabe que é muito importante em cada momento, assim, culto, visita, quando você tem um momento de louvor. Nós temos aqui, cada culto é tão bom quando tem alguém, né, para cantar um louvor, para tocar. Então isso é muito importante. Aí, na sexta-feira, esse jovem estava lá. No sábado tinha culto dos jovens, à noite. No domingo tinha a EBD, pela manhã. E o culto de louvor e adoração à noite, quando não tinha o evangelismo à tarde. Fora os ensaios e outras programações que pudessem ter. Mas, esse jovem estava lá sempre à disposição e fazendo aquilo porque a gente chama da parte técnica, né? De tocar porque gosta,
alegria, porque no culto da sexta-feira, que era nos lares, tinha talvez 5, 10 pessoas. No culto do domingo tinha 200, 150, 200 pessoas. E era a mesma coisa. O serviço era o mesmo, a obra era a mesma e o empenho era o mesmo. Os anos foram se passando. Esse jovem, claro, como qualquer pessoa, tem sonhos, né? tem planos, e sempre também, como um cristão, pedia a Deus, né, que abençoasse, passava por altos e baixos também espirituais, falhas, escolhas erradas, momentos de esfriamento, mas estava sempre servindo na igreja. E esse ministério, que é uma questão muito importante também, fortalece muito. Se você é um cristão e você não participa de alguma forma da igreja, normalmente você tende a não ter aquele compromisso. Não vou para a igreja hoje porque não estou afim, mas quando você tem compromisso, eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Mas sempre estava mesmo no problema de ficar aqui espiritualmente, estava ali, filho. E os anos se passaram e esse jovem foi se tornando um jovem adulto, assim, foi crescendo. E aí chegou ao ponto assim de conquistar as coisas na vida, emprego, família e tal. E ele começou a observar que tudo que ele desejava, igual como tem a música que fala, né? Era mais do que ele pedia e do que ele pensava. Deus abria as portas. Meio que, não sei se eram as coisas mais fáceis, não sei se as coisas eram mais assim, apareciam-se de forma mais. Às vezes você pensava, meu Deus, por que para mim as coisas acontecem de forma mais fácil? Por que eu não consigo saber isso? Por que isso aqui que eu queria que fosse assim? Que eu sempre pedi ao Senhor e deu certo. E muitas coisas foram dando certo na vida deles. E às vezes eles se questionavam e não entendiam. E às vezes até questionavam a Deus: por que o Senhor me abençoa tanto? Eu não sou nem digno, né? Porque eu sou tão falho e tal. Mesmo servindo, eles são muito falhos, eram muito. E com o passar do tempo, talvez com um amadurecimento, né, espiritual, ele foi entender que talvez essa semente plantada lá, esse serviço plantado lá, de todo o coração, com alegria e com empenho, Deus o honrou. Lá na frente, anos depois. O interessante, e assim, eu sou um crítico ferrenho na questão da teologia da prosperidade, né? Eu vou ser cristão porque eu vou ficar rico, eu quero bênçãos. Amém, mano. Eu assim, a questão das bênçãos nas nossas vidas, eu vou pregar para você: não, meu irmão, você tem que seguir a Deus, que sua vida vai ser uma bênção, que você vai prosperar, não sei o quê. Não, meu irmão, você tem que seguir a Deus, porque Ele morreu por você vai se converter, você vai fazer a obra dele. Tudo que vier é consequência do que Ele quer para a sua vida. Só que a palavra de Deus, o versículo diz, né? O Pai, e Jesus fala, essa palavra que é de Jesus, ele não fala que Ele vai honrar, Ele fala que o Pai vai honrar. Ele não fala que o mundo vai honrar, Ele não fala que as pessoas do seu lado vão honrar, Ele fala que Deus vai honrar. Então assim, mas é da forma dele, do jeito dele, não é por causa disso que eu preciso. Não, vou agora, a partir de hoje, vou fazer tudo na igreja, está tudo certo na minha vida. Não, é porque você vai servir de todo o coração, e servir de todo o coração é servir sem interesse, servir com alegria e com empenho. E assim, o que é interessante é que a palavra do Senhor é muito verdadeira, que ela fala, e no que ela promete também. Essa história que eu contei para vocês também, ela é muito verdadeira. E vocês são testemunhas dessa história. Como assim? Essa cidade que eu falei para vocês se chama Mugi. Essa igreja é a Igreja Batista de Etsema, é a nossa igreja. E esse jovem adolescente é o jovem adulto agora que fala com vocês. Amém? Porque, gente, eu vivi isso na minha vida, e não estou falando para vocês de uma forma porque minha vida foi um sucesso, não. Porque, como eu falei para vocês, é uma vida de luta, é uma vida de problemas seculares, é uma vida de dificuldades em todas as áreas, de enfraquecimento espiritual ou não, mas é realidade. Muitas das coisas que eu quis na minha vida, que eu pedi a Deus, Deus realizou de uma forma extraordinária. Coisas que eu não sabia, as portas iam se abrindo assim. E eu quero que vou reclamar da minha vida hoje. Então vocês são testemunhas disso. Desde pequeno, que a gente está aqui, e até hoje. E esse ministério de louvor, que foi onde a gente começou, e está até hoje como líder. Por isso que você não tem noção da paixão que a gente tem por esse ministério, e quem participa também, talvez outros que participem de outros ministérios, a importância que é na nossa vida. Porque na hora que a gente está fraco, a gente lembra que a gente tem um compromisso com o grupo, que a gente chama, né, de ministério, que é uma família mesmo, um compromisso com a igreja, um compromisso com a liderança. A gente tem um compromisso, então a gente pensa: não, a carne está lá empurrando
não você para fazer errado, para sair, para se desvincular, para se desligar de Deus. Mas aí vem o Espírito lá e fala: não, você é servo, você está servindo, você precisa se manter firme, você precisa continuar gerando frutos. Então isso é uma realidade na minha vida, eu fico feliz por isso, mas não por estar aqui servindo, mas por ser tão corrigido e Deus proporcionar que continue firme na palavra dele, seguindo a ele, porque não é fácil. O mundo oferece mil coisas para você, a gente não busca Deus como deveria buscar, e a gente se enfraquece muito. Só que ao mesmo tempo, quando você está servindo, o Pai honra, Jesus está conosco, nós não estamos mais próximos dele. Acabamos de ler várias vezes aqui, vários versículos nesse texto também, e nós voltamos a estar com ele, e ele nos fortalece. Então a gente vai ser falho, a gente vai errar, mas a gente vai continuar firme. Então, assim, o que eu quero absorver desse texto para vocês é que a gente não deve servir buscando a honra dos homens, a gente não deve servir visando as bênçãos, a prosperidade, a gente deve servir porque a palavra de Deus nos manda fazer isso, é o mandamento do Senhor, Ele nos salvou, tudo que nós fazemos deve ser para glorificar Ele e também por nós mesmos, porque isso tudo que esse jovem fez contando a história aqui, não foi para ninguém, mas foi ele mesmo. Talvez tenha ajudado a gerar frutos, mas sim, quem mais foi beneficiado foi ele mesmo, porque conseguiu se manter firme na palavra do Senhor até hoje, e cada vez mais, dias que passam, a gente consegue entender e se corrigir cada vez mais através da palavra e através do serviço com Ele. Então é importante que Jesus, numa hora de sua morte, dando o exemplo que Ele morreu para gerar frutos, Ele deixa essa palavra para a gente, nos ensina como servir, e que Ele está conosco quando a gente o serve e o segue, e para a gente servir a Ele, a gente precisa estar disponível gerando frutos, e automaticamente o Pai vai nos honrar. Então isso é importante. Então nós temos aqui na nossa cidade, na nossa igreja, um campo muito grande, muito vasto. O Senhor deixou essa palavra para a gente, o mínimo que a gente pode fazer por tudo que Ele faz por nós é nos disponibilizar para o serviço. Talvez assim até algum líder chegou para você e disse: meu irmão, eu quero que você trabalhe na obra em tal área, e você até se achou talvez sem competência, sem jeito, mas o Senhor nos dá a capacidade, né? Ele capacita aqueles que Ele escolhe. E eu vou te dizer mais: talvez você nem tenha sido convocado ou chamado, mas como você tem aqui, tem várias áreas na igreja que precisam de ajuda. Então você pode chegar para o Senhor e dizer: Senhor, o que eu posso servir na igreja? O que eu posso estar disponível? Abrir mão do meu tempo aqui, do meu lazer, do meu conforto. Eu não quero mais ser um cristão para ficar no banco. Eu posso ser um ministério de oração, eu posso ser um ministério de visitação, eu posso servir na manutenção do tempo. O que eu posso fazer? Eu posso estudar para trazer uma palavra para a igreja, eu posso fazer um devocional. O Senhor me capacita, me ajuda a servir a Ti de alguma forma. E você pode procurar, tomar iniciativa. Ah, não, ninguém me procurou, então não vou fazer nada. Não, pastor, líder da DMCM, líder dos homens, eu quero trabalhar no reino de Deus. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero trabalhar. Arruma uma coisa para mim aí. Eu tenho certeza que vai ter, irmão. Porque assim, eu dei um exemplo. Olha, Cátia já está com uma vaga lá na classe de juniores. E com certeza muitas outras vagas, porque assim, como eu dei um exemplo para vocês aqui, né? Quantas casas a MCM e os homens visitam? Dei um exemplo desse grupo. Os jovens também estão fazendo algumas visitas. Quantas casas são visitadas, né? Porque alguns homens, algumas mulheres, alguns jovens estão se dedicando para isso. Nós somos uma igreja de talvez de 100, 650 pessoas. E sempre existe um grupo de pessoas, todos com membros congregados, são bênçãos na igreja. Só o fato de você estar aqui, você está sendo servo de Deus. Você deixou sua casa, você deu a palavra. Só que assim, você participar do evento, que é o culto ou a programação que a igreja propõe, isso já está servindo a Deus. Mas você participar da programação, da liderança, isso é mais gratificante ainda. Então nós temos algumas pessoas que já trabalham no departamento visitando, mas algumas pessoas da igreja participam mais que outras, são mais envolvidas que outras. Imagine se todos fossem
mulheres todas fossem incluídas, muito mais classes seriam visitadas. Jovens, em todas as áreas. Se nós tivéssemos muito mais professores, talvez até mais classes teriam, até porque tem ministério na igreja que não está funcionando por causa ainda de falta de liderança. Nós temos as mensageiras, os embaixadores, alguns grupos que ainda não estão funcionando por causa de falta de liderança. Evangelismo. Então, cada tem muito. O que a gente precisa assim, entender, com muito amor e carinho, digamos assim, né? É que nós somos servos de Deus e nós precisamos servir. E que a gente possa pensar na nossa mente, né, conosco mesmo, quando chegarmos em casa, falar com Deus: Senhor, eu já sirvo na tua casa, eu posso servir mais, o que eu posso fazer? Eu não estou servindo, como eu posso gerar frutos, como eu posso renunciar a minha vida, como o Senhor fez por mim e como o Senhor fala para que eu faça por ti na palavra. E não espere alguém te procurar, procure. Que nós temos aqui uma igreja que precisa de ajuda, né? Nós temos uma comunidade que precisa de ajuda. E que a gente possa sempre meditar nessa palavra assim e plantar isso no nosso coração. E a partir de hoje, não importa se você faz, já fez e faz. Não, você dizer: Senhor, eu quero me dedicar mais na obra do Senhor. E a partir de hoje eu vou buscar isso, vou me disponibilizar mais. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos entender essa palavra e buscar aplicar ela cada vez mais nos nossos corações. Eu agradeço muito a vocês que estão aqui me ouvindo, a oportunidade. Queria chamar um irmão aqui para fazer a oração, né, encerrar o nosso culto, e que nós possamos assim entender a vontade de Deus sobre nossas vidas. Que Ele possa usar a sua vida segundo a vontade dEle, que você possa ser bênção e com certeza você já gera muitos frutos por ser servo, por estar na igreja, mas você pode gerar muito mais quanto mais você se dedicar. Amém?